Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, serventuários da casa, público que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, é muito bom e a gente pôde verificar aqui nas falas dos nossos colegas vereadores a retomada da normalidade, né, de questões muito concretas, objetivas do nosso município, de demandas pontuais, né, mesmo vereador Zé Antônio. E isso tudo só é possível porque, graças a Deus, nós vivemos numa plena democracia. E eu venho aqui fazer justamente essa moção honrosa e de agradecimento. No domingo nós tivemos o encerramento do processo eleitoral brasileiro e confirmamos que o Brasil torna-se a maior democracia do mundo ocidental. Nós tivemos um processo extremamente organizado. A nossa justiça eleitoral, ela se demonstra extremamente eficiente, capacitada e comprometida com as normas constitucionais do nosso país. Nós tivemos um presidente eleito com a maior votação da história do Brasil e tivemos um segundo lugar com a segunda maior votação. Tivemos um processo das urnas eletrônicas reconhecidas no mundo inteiro. Então, isso é um fato que engrandece o nosso país no cenário internacional. E é por isso, senhor presidente, que eu quero aqui, primeiro, felicitar e parabenizar todos aqueles que contribuíram para o fortalecimento da democracia brasileira. Quero cumprimentar a Justiça Eleitoral no seu conjunto, na pessoa do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, que cumpriu um papel brilhante, responsável e corajoso. Cumprimentar também o nosso desembargador Maurício Soares, que preside o nosso Tribunal Regional Eleitoral. E todos aqueles, mesários, voluntários, fiscais, todos aqueles que fizeram a democracia prevalecer. Cumprimento também o Gabinete de Segurança Institucional, composto pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros, pela Polícia Federal, pelas guardas municipais em diversos municípios, auxiliando esse gabinete institucional, e tudo se transcorreu com muita tranquilidade, com muita eficiência. A gente fica muito satisfeito com isso. E não poderia aqui deixar de cumprimentar o nosso presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Luiz Inácio mostrou de uma grandeza impressionante nesse processo. Nos altos dos seus 77 anos, com muito vigor, com muita coragem, com muita força, conduziu todo o processo de discussão e de debate e pela terceira vez sai vitorioso desse processo eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente eleito, que conseguiu, sem dúvida nenhuma, reunir a maior frente ampla e democrática da história desse país. O presidente Lula hoje transforma-se numa lenda viva em defesa da democracia, em defesa da normalidade democrática. Conseguiu em torno dele mais de 10 partidos sustentando a sua candidatura em segundo turno. Mas o que é mais importante, conseguiu envolver amplos setores da sociedade civil brasileira. E não é à toa, senhor presidente, que logo após a conclusão e o fechamento das urnas e a proclamação dos resultados, o mundo todo passou a parabenizar a democracia brasileira. Muito interessante que 40 minutos após o fechamento da eleição, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, já felicitou o presidente eleito do Brasil e todas as grandes potências mundiais imediatamente fizeram esse reconhecimento.
os Estados Unidos, a Rússia, a China, a Índia, os países da América Latina, os países da África, o mundo inteiro. Hoje já são mais de 88 chefes de estados cumprimentando o presidente eleito e cumprimentando a democracia brasileira. Até o presidente da Ucrânia, no meio de uma guerra, parou para cumprimentar o Brasil, né? De forma, talvez, a dar o recado, é na democracia que nós vamos ter paz, é na democracia que vamos ter o respeito às diferenças, é na democracia que nós vamos ter a paz para fazer o Brasil crescer e desenvolver. Nós temos grandes desafios ainda aqui no país, na nossa cidade, no nosso estado, e as eleições passaram, agora é hora de trabalhar. Então eu estou muito satisfeito, estou feliz, porque o Brasil superou mais uma etapa histórica. E desejamos então ao presidente eleito que ele tenha muita força, muita saúde e possa conseguir unificar o país, possa conseguir pacificar o país. A gente nas eleições, às vezes é natural, um ou outro extrapola nas suas opiniões, no seu jeito de ver a vida, mas passado o processo eleitoral é a hora da pacificação. Então nós desejamos ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva que tenha essa força e essa capacidade de unificar o Brasil e de fazer esse país se transformar numa grande potência, numa potência regional aqui da América Latina e numa potência em harmonia com o mundo, com os diversos países do mundo. E nós aqui em Contagem nutrimos grandes esperanças pelo presidente Lula. Todo mundo aqui é testemunha. Presidente. Pois não, para concluir. Concluindo aqui, todo mundo aqui em Contagem é testemunha de que quando o presidente Lula governou, deixou grandes marcas positivas, um grande legado na cidade de Contagem, né? As grandes obras, as grandes transformações na área da saúde, construção de hospitais, de maternidade, de obra de mobilidade urbana, de programa de habitação popular, de programa de financiamento ao pequeno e microempresa, da formação profissional, do Instituto Federal, do Cefet, né? Da ampliação do ProUni, tudo isso o presidente, quando governou, Contagem foi beneficiada. E temos a convicção que, mais uma vez, a nossa cidade de Contagem será olhada com muito carinho, com muito respeito pelo presidente eleito. Felicitamos, então, ao nosso presidente, desejamos sucesso, sucesso ao presidente, sucesso ao povo brasileiro. Só para deixar muito claro, e às vezes a gente não induzir as pessoas a erro. Se o senhor me permite, é porque o senhor começa a fala do senhor falando desse movimento paredista, movimento de lockdown, e o senhor fala que são os caminhoneiros. Eu queria só esclarecer aqui, Vossa Excelência, ajudando, né, nesse debate, até o deputado André Janone já também esclareceu, não é um movimento de caminhoneiros. É um movimento de pessoas que defendem o golpe na democracia. Quem está parando o país não são os caminhoneiros. São pessoas que não aceitam o resultado das eleições, são pessoas que estão cometendo crime contra a ordem democrática no país. E diga de passagem, uma pequena minoria. E, obviamente, quando você para uma rodovia, os primeiros a parar são os caminhões que estão lá. Mas esse movimento, além de cometer um crime contra a democracia, é um movimento que está cometendo um crime contra a economia brasileira. Nós estamos no período de final de ano, véspera de Natal, véspera da Black Friday, onde vários caminhões transportando mercadorias. Agora mesmo, lá em Betim, o pessoal da loja de pneus não recebeu suas mercadorias porque a rodovia ficou bloqueada por essas pessoas que insistem em querer dar um golpe no país. E o deputado André Janone já esclareceu, ele que é muito próximo ao sindicato dos caminhoneiros, esclareceu que
Não tem movimento de caminhoneiro organizado e, inclusive, diga de passagem, quem ajuizou uma ação no Supremo Tribunal Federal foi a Confederação Nacional do Transporte, a CNT. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria para determinar a desobstrução das rodovias, porque isso é um crime contra a democracia. Inclusive, há pouco, o próprio governador de Minas já se pronunciou também e determinou que a Polícia Militar desobstrua as rodovias do nosso estado. Eleição é para ser respeitada. Resultado de eleição a gente ganha nas urnas. Passou as eleições, é hora de aceitar os resultados e cada um ir trabalhar. Manda esse povo trabalhar. É um bando de sem o que fazer. Trabalhar e respeitar as urnas. É isso que nós queremos.